Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Voltar na casa do patrono Camilo Rodrigues Chaves. Rever essa família bendita para nós é motivo de muita alegria. A gente que transita pelo movimento espírita, pelo Brasil, fora do país, enfim. A gente tem o privilégio de reencontrar amigos. E existem alguns lugares, algumas casas que a gente tem um carinho muito especial, e eu gostaria de dizer para vocês que aqui, essa casa tem um lugarzinho especial no meu coração. E nada acontece por acaso. Eu estava conversando com a coordenação e eu vou começar falando de uma novidade. Em breve, eu acredito que se eu não fizer nenhuma arte aqui hoje, eu vou voltar. Porque em breve eu vou lançar aqui, decisão agora, do livro Chaves do Tempo, a biografia, finalmente, de Camilo Rodrigues Chaves, desencarnado em 1956. E me emocionei, inclusive, porque eu não sabia, a Rogéria acabou de me contar que o Estatuto da Casa foi redigido por ele, e algum tempo depois ele desencarnou. Então, embargado, eu anuncio isso em primeira mão. Pergunta para o Rogério se vai funcionar, não sei. Bom, pessoal, hoje nós viemos para falar de um trabalho muito especial. O livro Os Passos de um Inconfidente. Ao final, nós vamos estar lá embaixo. Quem se interessar, a gente pode conversar sobre bastidores, enfim. Os Passos de um Inconfidente, a história de um espírito que volta do além-túmulo, que também é uma pessoa que eu devo muito, que eu considero ter sido o meu professor número 1, Honório Onofre de Abreu. Grupo Emmanuel, Rua Perdões, e lá nós fomos viver um momento de iniciação espiritista, estudando o Antigo, o Novo Testamento, doutrina espírita, e foi um vulto para o movimento espírita em Minas e no Brasil, da prateleira de cima. E eu me recordo, eu vim contar casos, pode ser? Eu me recordo no ano de 2007, ele já estava quase no período da desencarnação, presidente da União Espírita Mineira, a gente trabalhou muitos anos juntos, e eu entrei na sala da presidência, e ele estava muito abatido, e eu falei para ele: ô chefe, a gente comentava sobre um outro livro, que é o Chico, Diálogos e Recordações, Memória de Arnaldo Rocha, marido de Meimei, que foi um grande sucesso em 2006, quando lançamos na União Espírita Mineira. E eu comentava sobre o livro, a vendagem, e ele, um tanto quanto abatido, e eu disse: Honório, o que você acha você me contar a história da sua vida? Eu incomodei tanto o Arnaldo Rocha, fizemos a biografia de Chico e de Arnaldo, agora eu vou fazer a sua, o que tu acha? Ele, abatido, levantou o rosto, deu um sorriso. Sim, eu topo. Aquilo para mim foi uma grande surpresa.
porque ele foi um dos espíritas que jamais falou dele mesmo. Ele que me ensinou que espiritismo não é espiritismo de achismo, de estrelas. Espiritismo, para o espírita consciente, é divulgação da mensagem dos espíritos. Ética, conduta, moral, carinho, dedicação, uma vida inteira. Ele, os seus irmãos e tantos outros que nós tivemos o privilégio de conviver na União Espírita Mineira, numa época muito pródiga do movimento espírita. Então ele disse, eu aceito. Embarguei de novo, manteiga derretida. Eu estava do lado da minha esposa. Saímos da união e ela disse, seu Honório aceitou? Alguns meses depois, o meu sonho foi para o túmulo junto com ele. Mas me dei por satisfeito porque em algum momento eu levantei o moral dele. Me recordo que em 2021 eu já estava completando a biografia de Camilo Chaves, que foi uma função delegada por ele, Honório. 2005, entendam isso. Como que a vida ela é amarrada no sentido que as coisas acontecem na hora certa, não conforme queremos. Tempo dos homens, tempo de Deus. Em 2005, estou fazendo esse recorte para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou querendo trazer aqui como histórias dentro de histórias. E quem gosta de história sabe que se não tiver... Se a gente, para falar do passado, nós temos que ter muitas histórias, porque senão não temos referência. Filosoficamente, um homem sem história é um homem que não sabe para onde ir. Por isso, as referências são muito importantes. Não ídolos, mas nós precisamos de exemplos. Procure-os na tua família. Veja a sua árvore genealógica. Entenda o seu sobrenome. Porque você poderá fazer uma leitura de um pouco do que você está fazendo aqui. A tônica de uma família, os objetivos. Por isso, aprendemos em Espiritismo que sem família não existe sociedade estruturada, tão combatida nos dias de hoje. Naquele período. Honório, preciso de documentos para o livro Chico Diálogos. Entra ali. Alfarrábio da União Espírita Mineira. Lá entrei, achei um pacote. 2005. São documentos de Camilo Chaves. Ele virou para mim e falou assim, isso é da União Espírita Mineira. Mas você veio procurar para o seu outro livro. Faz o seguinte, quem começa a mexer na cumbuca não para. Leva para casa porque um dia isso vai virar um livro. Eu levei. 2005. 20 anos, 15 anos depois, eu concluo o trabalho Camilo Chaves. Mas faltavam alguns pontos. Não é, minha amiga? Você que me ajudou tanto. Aí surge uma história. Aparece uma médium que assistiu uma palestra desse vulgo que vos fala, e na palestra eu conto um pouco sobre a Inconfidência Mineira. Passado de muita gente. E ela ficou aturdida quando, no final da palestra, eu reverenciei alguns dos inconfidentes que estavam presentes em espírito no final da atividade. Dentre eles, Aleijadinho e o Alferes Xavier. E ela, da região de Ouro Preto,
já recebendo memórias de um espírito que eu acabei de citar, Honório Abreu, que conta a sua trajetória no século XVIII no Brasil. E ela, vendo a palestra que eu fazia, impactada, porque ela estava envolvida em todo o cenário psíquico do autor e da história. E naquele momento, o espírito que ditava a obra disse: fique atento, porque esse moço vai te ajudar. Mas não agora, depois, porque precisamos de terminar. E ela não sabia quem eu era, que também não faz muita diferença. Mas ela não sabia do histórico, o vínculo, o aluno, o companheiro de trabalho. E muito menos ela sabia que eu já começava a ter um pouquinho de experiência em rascunhar alguma coisa. Ela termina o trabalho e depois me procura. Lembram que eu falei que eu estava terminando em 2020 a biografia do Camilo Chaves? Mas faltavam alguns elementos, porque inclusive eu precisava de alguém da família que me chancelasse. Embora existe uma lei que me autoriza a fazer a biografia de quem eu quiser sem pedir autorização. Eu ou qualquer autor, entendam bem, a primeira pessoa. Mas por um dever ético, moral, inclusive porque eu já tinha passeado por esse salão e feito aqui uma palestra sobre Camilo Chaves. Inclusive me assustei que minutos antes de começar a palestra entraram 3 senhores, eu não sabia quem era. Quando eu fui começar, me disseram: são netos do Camilo Chaves. Eu fiquei um tanto quanto constrangido. Eu vou falar de alguém da família com testemunhas vivas. E quando autografava o livro lá fora, eles chegaram para mim e falaram assim: você contou coisas do vovô que a gente não sabia. Aquilo me deixou pelo menos mais tranquilo. Mas ao mesmo tempo sentindo o peso, a responsabilidade de estar falando de pessoas que nem mesmo os seus entes queridos tiveram a oportunidade de saber, seja qual a razão que for. Mas o que acontece? A pessoa que seria fundamental para a conclusão do Camilo Chaves, Bernadette Chaves, desencarna, depois de me apresentar à família. Aquilo me deixou impactado. Agora vocês vão entender que surge a médium Selma Fernandes. Me telefonou dizendo: o seu Honório em espírito pediu para me te procurar, para você organizar o trabalho que foi psicografado. Eu falei assim: eu? Mas e o Camilo? Aí os espíritos: o Camilo espera. Monte num camelo e vamos pelo deserto. E foram 2 anos participando da construção desse livro. Esse livro, Honório, em parceria com uma equipe espiritual, tendo inclusive a presença de Camilo Chaves. Eles vieram para contar um pouquinho da história deles mesmos e, por que não, do nosso querido Brasil. De um período muito conturbado, o século XVIII. Espíritos reencarnando em diversas partes do mundo para participar de um processo que movimentaria pessoas, espíritos, para preparar um tempo de profundas transformações, parcela de tempo que agora para nós é presente. No momento desafiador da humanidade.
num instante definidor para todos nós. Escolher o bom combate ou não. No momento de transformações que muitos voltam os olhos para um contexto social, organizacional, político, geopolítico. Mas nós, espiritistas, em contato com a revelação espiritual, sabemos que a transição mais importante que acontece é a psíquica, é a espiritual. Nós estamos juntos, humanidade, encarnados e desencarnados, para definir o nosso futuro. Numa alusão que eu uso como uma metáfora, que nós estamos como que num canto, sendo acuados, pressionados para despertar a consciência, pelo amor ou pela lógica. A lógica da lei de justiça. E como fala Allan Kardec no livro Céu e Inferno, a misericórdia do Pai é infinita, mas a justiça não é cega. Não temos mais como prevaricar, fugir, contestar, rebelar contra a lei divina. O que nos faz infelizes, por sinal. Porque somos felizes quando vivemos a lei divina e natural. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Infelizes porque estamos afastados dessa lei. E, naturalmente, afastados significa não estar praticando a lei de Deus. E como? Onde está escrita essa lei? Na consciência. Então, na nossa consciência, trazemos um código moral que, bem aplicado, qualifica a vida. Um compêndio de virtudes, amor, sabedoria, coragem, humildade, caridade, etc. A fé, a temperança, toda virtude como faceta da própria expressão máxima do amor. E quando praticamos, nos alimentamos. Aí a gente vai entender por que Jesus se autoproclamou pão. Eu sou pão. Nos tempos da antiguidade, pão era homem bonito, né? Olha que pão! De vez em quando eu conecto com os espíritos assim, muito atrasados. Pão virou gato. Oi? Pão virou gato. Virou o quê? Gato. Ah, virou gato. Virou gato. O problema é quando vira cachorro. Quando perde o amor, aí o ursinho, né? Daqui a pouco vira cobra. Coisas assim. Porque desconectamos da essência. Conectados, carinho, respeito, fraternidade, romance. Desconectado da consciência, do dever, do compromisso, do crescimento, da evolução, perde-se qualidade, se torna mediocridade, superficialidade, buraco, queda, doença, morte, esfacelamento, ruptura, drama consciencial. Alimentamos o ego, essa camada de imperfeições. Ou seja, distanciamos da essência, porque tu foi criado puro. Princípio inteligente do universo, você é obra para dar certo. A sua essência é limpa, é pura.
Egoísmo, você não foi criado com egoísmo, você desenvolveu o egoísmo, o orgulho. Tanto que basta virar a chave num determinado momento para amar, tudo muda. Luariza, santifica, clareia, o colorido aparece. Porque você é luz. Nasceu para brilhar. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E como espírito, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se deve colocar a luz debaixo do alqueire. Então andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva, disse Jesus. A treva é quando eu deixo de brilhar a luz, por opção. E quando então eu desconecto da luz, eu me perco. Aí eu deixo de produzir, de emanar o sentido existencial. Aí você fica vazio, perde o rumo. Desconectado, ficamos doentes. E aí surge um movimento que a própria lei divina, se expressando na natureza, em toda parte, inclusive da própria fisiologia, começa a mostrar para nós que é necessário rever. Parar, desacelerar ou acelerar. Instaurado o conflito, é o momento em que o ser essencial começa a dizer: até quando? A minha consciência apita, indica. E muitas vezes eu prefiro ouvir o mundo, porque me condicionei a viver a ilusão, achando que a realidade está lá fora. Busco conhecimento, relações, mas esquecido de que o fundamento é me encontrar, é me conhecer, para poder dominar as minhas emoções, para que eu possa ter a lisura, a responsabilidade de cuidar da própria vida. E cuidar da própria vida significa estar envolvido numa lei divina chamada compaixão. Autocompaixão. Eu vou para o bazar na casa espírita para trabalhar a compaixão nas minhas atividades. Mas ali, diante da tarefa, tem um espelho. Tenha compaixão para contigo mesmo, porque se você não se cuidar, ninguém vai cuidar. E muitas pessoas estão infelizes esperando que alguém cuide. Tem muita gente julgando que a felicidade vem de terceiros. Meu relacionamento, meu marido, minha mulher, meus filhos. Vitimismo. Com todo respeito. Nós estamos equivocados. Ninguém nesse mundo tem o direito de te fazer infeliz ou competência para te fazer feliz. Porque felicidade é estado de alma. E tem a ver com a sua produção, com a tua atividade. Produtividade psíquica, mental, espiritual, emocional. E graças a Deus nós temos o semelhante. A mulher, o marido, a namorada, os amigos. Porque o próximo é um degrau para você escalar o céu. Porque precisamos de nos relacionar num regime de dependência ou interdependência. Ninguém evolui sozinho. Mas o próximo é meu irmão, não é meu objeto. Eu não posso alimentar a ilusão de controle, que é uma crença limitante.
Você vive conforme a tua crença. O seu dia, conforme tua escolha. Ninguém escolhe para você. Ninguém define a sua vida. A não ser que você está numa condição de subserviente. Você colocou na mão de alguém o destino da tua vida. Então nós temos os desafios sobre o ponto de vista administrativo, econômico, social, relacional, para que a gente possa fazer, para que a gente possa ter. Mas são apenas recursos didáticos, porque o que importa é o ser. Porque o que você faz, daqui a pouco você não vai fazer. O que você tem, daqui a pouco você não tem mais. Mas o ser espiritual é imortal, é para sempre, que a gente cuida tão pouco, porque temos tantas prioridades. Eu vivo muitas vezes em função de terceiros. Entenda o que eu estou dizendo? Em momento algum desqualifiquei relações, tirei o peso, a importância do ente querido e muito menos desvalorizo o adversário, porque como num jogo, todos os atores têm o seu papel e a sua importância, mas a pessoa mais importante do mundo é você. Não é um campeonato para vaidades. Eu não estou falando de personas. Não estou falando do meu nome, do meu CPF, do meu dinheiro. Não. Eu estou falando do meu eu espiritual. Jesus disse, resumindo a lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Tem muita gente de joelho amando a Deus, só não sabe onde Ele está, quem Ele é. O que é amar a Deus? Guarda, daqui a pouco você ama a Deus. Vem cá. Jesus disse, ame ao próximo como a ti mesmo. Já começa a ficar mais factível. Já começa a ficar mais pertinho de você. No fundo, ele está dizendo, ame, brilhe a sua luz. Porque brilhando a sua luz, você vai estar amando a Deus. Você vai estar amando ao teu próximo. Você vai estar amando a si mesmo. A gente não pode descuidar. Os passos de um inconfidente. Subtítulo: Confissões. Por que confissões? Porque chega um momento da vida da gente que a gente tem que confessar. Tradicionalmente aprendemos que confessar é procurar alguém, um sacerdote, ir para a igreja, fazer isso, fazer aquilo. Terapêutico, muito bom, funciona muito bem para muita gente. Mas toda essa dinâmica de abertura é para dizer que o espírito Honório Abreu voltou do mundo espiritual para fazer uma confissão. Ele não veio contar apenas que ele foi um personagem que viveu no século XVIII, nascido em 1740, por volta de 1760 veio para o Brasil jovem, uma carreira, uma ascensão muito rápida, se tornou uma pessoa muito importante no cenário social, político. E nessa época, como português vindo para o Brasil, ele se chamava João Ruiz ou João Rodrigues de Macedo, que ficou conhecido na época como o contratador. Ele era o representante da coroa, ele que cuidava das finanças. Esse personagem é que praticamente criou o primeiro sistema econômico financeiro do Brasil.
Ele montou uma rede para receber o que interessava, a energia, o produto, o ouro. Todo o dinheiro que passava por aquela cidade, a mais importante do país na época, Vila Rica, já ouviram falar? Aqui em Minas fica fácil, né? Eu falo de Vila Rica, o pessoal assim, onde que é isso? Não, porque o ouro ficou preto. Porque escasseou o ouro? Não, porque tem um outro tipo de mineral e por isso o nome Ouro Preto. Mas num período extremamente importante, porque antecedia algumas décadas o que viria depois a ser um grande salto evolutivo para o nosso país, quando aqui veio um grande homem que a história corrompeu, destroçou e apresenta para nós um sujeito qualquer. Me refiro a Dom João VI, que quando trouxe 15 mil pessoas da corte de Portugal para o Brasil, aquele ato que tinha a ver com o processo revolucionário da Europa, com a expansão da megalomania de Júlio César, agora reencarnado como Napoleão Bonaparte, ele deixou Napoleão haver navios. Já escutaram essa expressão? Haver navios? Porque antes que os franceses chegassem, ele organizou toda a corte para vir para o Brasil. E aqui ele trouxe o progresso. E tudo, na verdade, era um processo sequenciado para a evolução, para a organização do Brasil, que tem a missão que ninguém vai tirar. A missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Página 2, porque é um assunto complexo, que muitas vezes é tratado de uma forma superficial, medíocre, sem profundidade. É um assunto que precisa de ser estudado com muita sensibilidade. Porque, voltando ao século XVIII, reencarnam espíritos com um compromisso de, primeiro, se redirecionarem no tempo. Através da reencarnação, se reposicionarem em busca do brilhar à própria luz. Líderes do passado, que tiveram desenvoltura em diversas partes do mundo, foram chamados para terem a oportunidade de vir contribuir na organização do Brasil. Era um grupo de dezenas de espíritos, mas naturalmente a própria história me obriga a destacar Felipe dos Santos, o primeiro mártir desse país, que se levantou contra a corrupção, as exigências descabidas, exageradas de um tempo, vinda não dos portugueses. Estudem a história, porque não podemos imputar aos portugueses irmãos atitudes equivocadas, ensandecidas de alguns tiranos. Isso é um ponto importantíssimo quando estudamos história. Felipe dos Santos bradou e recebeu como prêmio a morte. Algumas décadas à frente, outros vieram que compunham o mesmo grupo. E, naturalmente, nós, mineiros, principalmente, conhecemos um pouco dessa história, porque ela já foi contada de diversas formas, a atender interesses políticos daqueles que escreveram. É o viés ideológico do historiador. Como Napoleão mesmo dizia, a história ela apresenta muito mais contradições do que verdades.
Então, nós espiritistas tivemos e temos ainda, para os interessados, a oportunidade de acessar a biblioteca espiritual, parte dela, que nos foi revelada através de médiuns sérios. E a referência, Francisco de Paula Cândido, nome de batismo, nascido em 2 de abril de 1910, conhecido como Francisco Cândido Xavier. Para ficar só com Chico. Outros médiuns sérios, mas também existem psicografias que exigem muito cuidado, porque existem muitos erros também, via mediúnica ou porque espíritos contaram também conforme interpretaram, o que não significa que uma obra mediúnica deve ser aceita sem o critério racional kardeciano. É uma dica carinhosa que eu aprendi com a Honório. Obrigado. Selma Fernandes nos procura. Carlos Alberto, Wagner da Paixão pediu para me te ligar. Estou fazendo recortes, contextualizo para contar como que aconteceu. E ela disse, recebi memórias do João Rodrigues de Macedo. Confesso, não me lembrava, porque essa história tinha sido apagada da minha mente, porque eu já estava em outro momento psicológico e espiritual. Vila Rica ficou no meu passado. Fiquei surpreso quando ela disse que era o seu Honório. E eu convivi com o Honório e sabia de muitas das suas encarnações pregressas, do Egito, né, em Roma. Sabíamos de histórias quando ele, por exemplo, isso agora eu posso citar, ele foi um grande vulto da história da Espanha, do Sacro Império Germânico Hispânico, Felipe II. Filho de Carlos, o grande Carlos, que era filho de Felipe Hermoso, e essa família que veio da rainha Joana de Castela, que foi Francisco Cândido Xavier, do casal conhecido por nós como aquele casal que patrocinou as viagens, o descobrimento do Novo Mundo. E aqui estou me referindo o grande Fernando e Isabel de Castela. Fernando de Aragão, Isabel de Castela. Lembra da história? Quem descobriu a América? Você se lembra? Quem foi que descobriu a América? Quem que descobriu a América? Cristóvão Colombo. Alguém, eu não sei se foi do mundo espiritual. Não, não foi Pedro Álvares de Cabral. Me ajudem. Estou brincando com a turma. É porque os espíritos falam também, sabe? Aí tem hora que fica confuso. Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo. Reencarnação de Marco Polo. O Felício. Cristóvão Colombo, que muito tempo depois, Bartolomeu de Gusmão, muito tempo à frente, reencarnou por aqui, pertinho da gente, conterrâneo, o inventor do avião. É o mesmo espírito, com uma linha demarcatória, perfil, psiquismo de desbravamento, de descobertas, ok? Mas, voltando ao contexto do Sacro Império Germânico Hispânico, eu estava falando da rainha Joana de Castela, sofreu muito. Procurem aí, estudem a vida da rainha Joana. E o neto dela, Felipe II, que é considerado um dos maiores estadistas daquela época. Esse Felipe II casou algumas vezes, e uma delas com Maria I de Portugal, e esse casamento fez com que ele se tornasse, inclusive, também rei no Brasil. Século à frente, ele volta em Portugal
e depois, agora, fazendo parte de uma equipe de espíritos que ficariam conhecidos como os Inconfidentes, a Inconfidência Mineira. Aqueles que vieram sonhar o sonho da liberdade, o sonho da emancipação. Naquele momento, emancipação econômica, social, espiritual, como queira. Sofreram muito, passaram por processos muito difíceis, inclusive pela própria delação de um outro contratador que entrou no lugar de João Rodrigues de Macedo, que era o homem mais importante em nível econômico da época, Joaquim Silvério dos Reis, aquele que delatou a conjura, que era corrupto, que era do grupo, mas traiu aqueles que, em tese, eram seus comparsas, amigos. João Rodrigues de Macedo, vou fazer só um spoiler, ele não ficou conhecido como Inconfidente, porque, na verdade, os 12 eram outros, inclusive o próprio Aleijadinho era Inconfidente, ele era do grupo. Eles se reuniam num palácio, numa casa das mais ricas de Vila Rica, que quem conhece Ouro Preto vai se recordar da Casa dos Contos, o Museu da Casa dos Contos. Ali que acontecia todo o movimento econômico, ali o ouro era contado, pesado e etc. Mas ele era um homem diferente, ele estava num patamar um tanto quanto especial no que remonta aos acontecimentos. Porque ele reencarna com um compromisso maior, principal, de se redirecionar no contexto evolutivo. Então ele participou de todo aquele cenário, ele discutia, ele também idealizava coisas novas, boas, um mundo melhor. Mas era um homem que ele não se envolveu com relacionamentos. Ele era uma figura muito voltada para as questões da religião tradicional da época e era muito afeito a auxiliar as pessoas, independente de quem eram essas pessoas. Inclusive, ele tinha um viés de adotar, cuidar, batizar das crianças expurgadas, aquelas crianças que eram abandonadas nos conventos. Então, ele tinha um quê de cuidar, de trabalhar o social, a parte humanitária, e vivia muitos conflitos, porque se sentia um tanto quanto fora da casinha, né? Um peixe fora d'água, como Juscelino costumava dizer, que foi um dos Inconfidentes, para quem não sabe. E diga-se de passagem, muito amigo de João Ruiz de Macedo, Alvarenga Peixoto, casado com Bárbara Eliodora. E aqui eu vou um spoiler rapidinho. Quando eles foram delatados, João Rodrigues de Macedo, de uma certa forma, ficou fora das delações. Por quê? Tinha muita gente que devia muito dinheiro para ele. E, de uma certa forma, circunstancialmente, preservaram, deixaram ele fora do contexto. E, por isso, ele não foi condenado por Maria I. No primeiro momento, os 12 seriam mortos. Depois, apenas Joaquim. Como é que é, por favor? Joaquim José da Silva. Eu estava até com vergonha para o senhor. O nosso querido Alferes,
conhecido como dentista, ele era médico, que exercia também a atividade hoje conhecida como dentista, mas uma figura extremamente capacitada, um dos primeiros mineradores, tido apenas como um simples alferes, ou seja, um soldado qualquer, para vocês entenderem como que é necessário o tempo para que os ideólogos saiam do contexto e haja uma arqueologia psíquica e, por que não, histórica, e se descobrir os fatos. Lembram quando Jesus disse: nada que está oculto permanecerá oculto. Na hora certa, a verdade aparece. Mas, contudo, eu queria falar dele. Degredados os seus amigos. E ele era do grupo. E ficou incólume. Eles presos. Onde estão meus amigos? Aí ele entra num processo de culpa. É o vitimismo egóico. Ele não entendeu que se ele não foi preso, não foi porque ele pagou alguém. Ele não foi corrupto para não sofrer penas. Mas a circunstância tirou ele do contexto. E ele entra num processo de uma revolta interior, um conflito. Cuidado, cuidado. Porque quando a vida nos incomoda, é necessário verificar se estamos, na verdade, sendo chamados para readaptar a um novo cenário, ou se nós estamos indo contra a vontade divina, por pura vaidades, por egoísmo. Não estou aqui para julgar o contratador. Estou aqui trazendo a experiência dele para adaptar aos desafios que nós temos toda hora. No caso dele, ele entrou deliberadamente num processo depressivo. Termo atual, popular para todos entenderem. E assim, ele desconecta da essência espiritual e passa a viver esse drama da não aceitação. Mas, contudo, como ele tinha posses, ele encontra uma forma de se readaptar a esse novo cenário, cuidando dos familiares dos degredados. De alguma forma, ele ajudou especialmente, de alguma forma não, a família que ele mais auxiliou foi a do Alvarenga Peixoto, Bárbara Leadora, que inclusive corria o risco de ser todos os bens confiscados, porque estava na pena. Mas ele encontrou uma fórmula jurídica, se tornou sócio daquela que daqui a pouco ficaria viúva, para que ela não perdesse as posses. E ele, de alguma forma, garantiu a sobrevivência dos filhos, dos empregados. Então ele como que compra, agora ele assume uma nova postura e auxiliou muita gente, muitos familiares destes, seus ex-amigos. Mas a melancolia, a rebeldia e a desconexão com aquele cenário, a vida começou a perder o sentido para ele. Porque, inclusive, quando os seus amigos ainda estavam vivos, ele participava, ele se envolvia, ele era um dos que mantinham um grande teatro, a Casa Ópera lá de Ouro Preto, né? Vila Rica, foi construída com recursos dele. Mas o entretenimento não o atendia. Ele sabia que tinha alguma coisa especial para fazer, mas ele não sabia o que era.
A religião não o atendia. Ele sofria com o sofrimento dos escravos. Ele entendia que as coisas não estavam ajustadas. Chega num ponto que ele renuncia o cargo de contratador, resolve se afastar, vai viver numa fazenda. E devoto de Nossa Senhora, esse ponto foi fundamental. E um dia eu vou escrever um pouco mais sobre a história do Brasil, tendo como eixo central Maria Santíssima, a verdadeira mentora do Brasil. Prossigo. Ele desencarna. E no mundo espiritual, ele vai ressignificar toda essa história. E em pouco tempo se engaja em grupos de espíritos que inclusive vão participar do contexto da própria organização da doutrina espírita. Como um aprendiz, contribuindo, como ele podia, inclusive para se aproximar daqueles espíritos que auxiliaram Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Repito, a equipe era imensa, eu não estou colocando aqui valores, posições e nem enaltecendo, sob o ponto de vista exagerado, ufanista da condição espiritual dele. Mas, na verdade, eles todos também já estavam sendo preparados para voltar para o Brasil. E aí ele vai reencarnar na década de 1920, até desencarnar no ano de 2007. Honório Onofre de Abreu, que participava da equipe também de Camilo Rodrigues Chaves. Agora o final. O livro ficou pronto no final do ano passado. Aí a editora me disse, vamos lançar o livro no início do ano. Que alegria! A médium, porque médium, quando o livro está para sair, gente, sai de perto. A ansiedade da mãe, nunca vi. A médium não se sustenta. Vamos lançar quanto antes? Março, tá bom? Eu falei assim, março, janeiro, fevereiro, março. Abril, dia 21 de abril, porque nós vamos reverenciar os Inconfidentes na Casa dos Contos. Tudo planejado. No dia 21 de abril, nós participamos de uma festa, com a presença de muitos Inconfidentes na Casa dos Contos. Isso está em filme aí no nosso canal. Mas aí, muito emocionado, com a presença do Honório, agradecido, João Rodrigues de Macedo, eles me disseram, é um livro simples, é uma confidência de um inconfidente, é uma confissão. E vocês vão observar que eu fui orientado para, logo no início, colocar algumas páginas de Santo Agostinho num livro pouco conhecido no meio espírita, que espírita só lê livro espírita. O livro dos clássicos de Agostinho, Confissões. Santo Agostinho é um dos tutores desse trabalho. E aí, escrevendo, organizando, nos inspirando, vivendo pressões espirituais, porque não pensem que basta sentar numa escrivania. Porque quando eu escrevo, qualquer um mexe com a história vem. Você está avocando. Eu estou falando da Inconfidência Mineira, eles estão aqui. Só os Inconfidentes? Não. Algozes, vítimas, doentes, eles estão aqui.
que eu quero dizer com isso? Não estou vitimizando, mas estou dizendo que a gente sofre muito. Não é simples. Explode problema para todo lado. É o desafio do cristão. Então, queres amar? Saiba que vale a pena. Mas o preço é alto. A cruz do Cristo é para libertar, mas a gente tem que aprender a caminhar com ela sobre os ombros, com dignidade, sabendo que vamos cair e vamos levantar tantas vezes forem necessárias, porque é o nosso desafio. Mas eu não posso esperar aplauso, admiradores, seguidores, facilidades, privilégios, porque isso não está na pauta do cristão. Cristão que quer ter boa vida não está preparado para ser cristão. Porque se fizeram tudo com aquele que nos amou, com todos aqueles que deram a vida por nós, e eu sou desse time e não quero passar por isso, significa que eu não tenho coragem para ser uma pessoa melhor? E saibam, palavras de Emmanuel, que o momento mais difícil da vida é o momento de melhorar. Confissões. Vamos confessar. Confessar é pôr para fora. Se possível, terapeutizar. Buscar apoio. Mas mais do que isso, aprenda a conversar com você mesmo, com o seu Cristo interno. Deus te sonda, Deus sabe, mas Agostinho disse, mesmo Deus sabendo, Deus me ouve. O que eu preciso é Deus me ouvir. Eu preciso de descobrir para ser melhor. Não há conversão sem confissão. O livro singelo, uma história, como muitas histórias, talvez perto, próximo da sua história, mas uma oportunidade de abrir o coração para dizer: muito obrigado, meu Deus, pela vida, pela reencarnação, pelos amigos. Muito obrigado, Senhor, porque no fundo, eu só tenho que agradecer, porque para perdoar, antes eu preciso de agradecer, porque senão eu não saberei perdoar. E para agradecer agora, em nome da equipe espiritual, a toda a coordenação do Camilo Chaves, eu vou me despedir. Antes de dizer a palavra-chave final, no dia 21 de abril, quando festejamos o livro lançado, eu falei assim, graças a Deus, aposentadoria. Caminho de volta de Ouro Preto, 21 de abril, feriado prolongado, trânsito engastalhado, 4 horas na estrada, eu falei assim, Jesus, eu com fome, meu Deus, esse negócio de livro espírita, não quero saber disso mais não. Ai, cheguei em casa e dormi. Segunda-feira eu levantei e falei assim, acabou o livro. E agora? Você esqueceu do livro Chaves do Tempo? Qual? Chaves do Tempo? Eu estava tão atordoado com inconfidência para lá, inconfidência para cá. Eu falei assim, gente, o livro do nosso patrono. Aí do dia 21 de abril, até algumas semanas atrás, eu me dediquei. E graças a Deus, agora a aposentadoria vai chegar. Não quero saber mais de livro, de histórias. Mentira, eles sabem que eu brinco. Muito obrigado. E quem sabe, nós poderemos festejar o lançamento também, Chaves do Tempo. Mas conheçam os passos de um inconfidente, porque mexe um pouquinho com o coração da gente. Ave Cristo é a palavra-chave. Muito obrigado.